Olá, pessoal! Essa semana eu recebi uma mensagem que foi extremamente tocante. Foi de uma seguidora que me acompanha no blog, inclusive, lendo todos os artigos e bastante emocionada e agradecida com os textos que eu produzo, em que eu conto os meus sentimentos, as situações que eu passo com um filho adolescente que me trazem muita angústia, muita dor, muita dúvida e medo, cansaço. Ela se reconheceu neles e ela me escreveu uma mensagem extremamente linda, emocionante. E ali eu vi todo o sentido do meu trabalho. É isso que eu quero fazer nas famílias. Eu quero tocar as famílias, trazendo o que eu vivi como consolo, como possibilidade de luz do fim do túnel, de mostrar que a gente não está sozinha, que a gente não está sofrendo sozinha, que a gente pode dividir essa carga, esse peso com outras tantas famílias que também sofrem do mesmo mal, das mesmas dificuldades. E hoje eu acordei bastante emotiva, né? Não sei porque eu tive vontade de escutar de novo uma música que eu escuto normalmente na igreja, Noites Traiçoeiras. E é uma música, inclusive tem um clipe, eu vou deixar aqui no vídeo o link. Tem um clipe que é uma passagem de uma missa realizada pelo padre Marcelo Rossi. Eu nem sabia dessa versão, que é super bonita, com um cantor famoso, que nem sou fã, mas a composição ficou linda. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Independente de religião, independente de espiritualidade, independente de qualquer coisa, essa música traz um alento, traz uma vontade de chorar, de desabafar, né? E é bem assim que eu me sinto. Noites traiçoeiras. As mães vivem diversas noites traiçoeiras. E mãe de adolescente sente isso na pele. E quando chega ao ponto de não encontrar alento, é porque realmente ela precisa de ajuda para poder sair desse olho do furacão e começar a enxergar com mais clareza novas possibilidades. Eu vivi esse período bastante escuro na minha vida por muito tempo, né? E eu conheço esses sentimentos escuros, pesados e de solidão até. Você querendo resolver uma situação sozinha, ou pelo menos aparentando não estar acontecendo nada e todo mundo relevando como se fosse uma coisa comum e normal. Você não tem que encarar dessa forma e, querendo ou não, se você quiser mudar essa história, você vai ter que encarar o problema diretamente. E encarar o problema diretamente é encarar essa noite traiçoeira, essas noites traiçoeiras. E procurar nessas noites traiçoeiras o que efetivamente pode ser mudado. Isso é complicado, é difícil, mas é necessário. E ela não precisa acontecer, essas mudanças não precisam acontecer da noite para o dia. É um processo. Só que se você está aberta a entender que isso é um processo e que pode dar certo, que tem meios de dar certo, já ajuda muito. Nos meus artigos eu falo muito das características do adolescente, para que a gente possa entender um pouquinho mais como funciona o jovem. Biologicamente, ele sofre essas transformações e quando você começa a entender essas transformações, você começa a entender muitas das atitudes dele e principalmente por um efeito cascata, você começa a entender que não é pessoal, não é contra você nem contra o mundo. Ele está lutando, travando uma luta interna que nem ele sabe lutar. E se nesse momento o que ele precisa é de ajuda, é de acolhimento, mas esse acolhimento ele não precisa ser perfeito, como a gente, mãe, pai, a gente quer que seja e a gente acha que tem que ser. A gente também é humano, a gente também está passando por essa transformação junto com ele, porque lidar com o adolescente é esse processo de transformação para a família toda.
Então não se cobre tanto, não leve tão a ferro e fogo, tendo que educar filho diariamente com lições de moral, com a palavra certa o tempo todo, com a atitude certa o tempo todo. Permita-se errar também. E permitir errar significa você tentar de um jeito, não dando certo, tentar de outro jeito. Não ficar batendo na mesma tecla, no mesmo erro eternamente. Acolher, amar é o principal da função de ser pai e mãe. Com isso eu não quero dizer que você tem que simplesmente aceitar tudo, mas é ter um olhar mais amoroso no sentido de entender ou tentar entender, em vez de reagir. Tudo isso eu trato nos artigos do blog. De cada ingrediente dessa fórmula, eu trago nos artigos as situações vividas, as transformações do adolescente, a empatia, a angústia de ser mãe de adolescente, como dialogar com o filho adolescente. Tudo isso tem caminho, tudo isso tem uma fórmula, não fechada, mas uma fórmula que pode caber na tua família, que pode caber na outra família. Desculpa, não é fórmula, falei a palavra errada. Tem uma forma, né, de você lidar. E existem alguns passos que podem te ajudar. A gente diviniza muito o papel de mãe e pai, principalmente de mãe. E aí eu imagino e creio que seja muito em função de uma religiosidade que muitos não têm e de uma cultura, né, em que pai e mãe se colocam num lugar, num pedestal. Eu valorizo muito pais e mães. Eu tenho pai vivo, mãe falecida, que eu realmente amo muitíssimo e que muitas vezes me serviu de exemplo para várias das situações que eu vivi no dia a dia com o filho. Mas nem por isso eu os coloco como divinos, como infalíveis. Pelo contrário, eu acho que assumir essa humanidade ajuda muito e alivia o nosso peso. Alivia o nosso peso com a gente e com o outro. De entender que o outro também vai errar, que mãe erra, e a gente erra muito. Só que repetir o erro é bobagem, não vale a pena. A gente cresce ouvindo falar da adolescência muito antes de chegar à fase com o filho, e a gente não se prepara para isso porque a gente não sabe o que vai encontrar. Ok, mas quando chega a fase, é nosso papel mudar também. É nosso papel também se inteirar sobre como lidar com esse filho novo que está surgindo. Como a gente pode transformar essa fase numa fase de convivência saudável também, assim como foi da fase infantil. E é aí que eu quero tocar vocês e famílias. Eu quero tocar as famílias para acordarem e enxergarem a adolescência de uma forma diferente, para, consequentemente, vivê-la diferente. Porque tem jeito. E quando a gente encontra esse jeito na nossa casa, tudo se transforma. Aquelas noites traiçoeiras, elas vão diminuindo. A gente vai se sentindo um pouco mais leve para encará-las de outra forma. Não com o peso, o medo e a angústia que a gente encontra quando a gente não sabe de nada. Quando a gente está no desconhecido. Quando a gente está no escuro e não quer enxergar. Eu vou pedir para vocês ouvirem, escutarem a música. Deixem de lado os preconceitos. Eu não gosto do artista. Eu não sou católica, eu não sou religiosa, eu não sou qualquer coisa. Deixe de lado tudo isso. Eu não quero associar aqui a religião alguma e muito menos catequizar ninguém. Eu só quero que vocês prestem atenção e deixem a emoção vir. Escutem a música coração aberto, prestando atenção na letra. Espero que te inspirem como me inspira toda vez que eu preciso, e quando nem eu preciso, eu também escuto. E me faz um bem danado, porque ajuda a extravasar. Tudo aquilo que está retesado, tudo aquilo que está angustiando você, sai. E você passa realmente a se sentir não só mais leve e acreditar que, de fato, existe muito a aprender, existe muito a viver com o filho adolescente.
Um bom dia para vocês. Espero que esteja fazendo bem a vocês me escutar e a dividir as minhas histórias com vocês. Me faz muito bem. Desejo sorte, alegrias e muita convivência com o filho. Nesses dias de Natal, nos próximos que virão, aproveitem, usufruam, porque isso é muito bom. Um beijo a todas.